Bem, meus queridos irmãos, muito boa noite. É um prazer retornar ao Caminhando para Jesus e rever seu Luiz Guimarães depois de um longo e tenebroso inverno. 3 anos que eu não via seu Luiz. Ele esteve lá na minha casa dos humildes, mas foi durante o dia, eu não estava, né? Eu vou lá à noite, né? Levou seu livro lá para a gente, já está lá bem instalado na biblioteca, viu, seu Luiz? Então, abril, final do mês, né? Mas ainda é abril. E Rogério me enviou a escala e eu sugeri o tema, né? O Livro dos Espíritos e as Estrelas Cadentes. Inclusive, eu estava conversando lá fora com Taua Gomes, meu querido amigo, de quem eu sou fã number one, né? Do amigo e do orador, não é só do orador, não, né? Sou fã do orador e da pessoa. E eu disse brincando, Taua, falta 5 minutos, deixa eu ir com as minhas estrelas cadentes que está na hora, né? Aí eu provoquei ele, você sabe que é estrelas cadentes, aí não deu outra, né? Taua trouxe o pensamento completo, né? Os espíritos do Senhor, quais estrelas cadentes, eu digo. Aí eu disse à esposa dele, né? Quando um cara é bom, não adianta provocar, não é? Não adianta provocar. Que bom, mas eu nem isso. Tanto que eu vou ler, tanto que eu vou ler. Pessoal, então, fim de mês, a gente vai lembrar o Livro dos Espíritos, né? Esse livro que é formativo, informativo, transformativo, né? Ele é formativo porque forma um ponto de vista, uma ideia a respeito da nossa amada doutrina espírita, né? Ele é informativo porque traz uma gama de informações importantíssimas a respeito desse mundo espiritual. E ele é transformativo, porque ele transforma a vida de qualquer ser humano, né? Quantos? Vou citar só um, querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que num trajeto de um bondinho lá no Rio de Janeiro, do século retrasado, lendo o Livro dos Espíritos, se encantou com a doutrina. Ele disse que lia o Livro dos Espíritos como se lesse por segunda vez. Pessoal, o 18 de abril é a data principal, a certidão de nascimento da doutrina espírita, não é? 18 de abril de 1857. Essa data é a data da chegada à Terra do Consolador prometido. Como nos encontramos também no mês da Páscoa, a gente teve a Semana Santa. Quem não lembra, né, daquela quinta-feira que antecedeu a tudo, quando Jesus se dirigiu aos apóstolos, né? Era uma reunião de despedida. E Jesus dizia assim: eu vou para o meu Pai, mas pedirei que ele envie um outro consolador, o Paracleto, que ficará convosco para sempre e lembrará tudo o que eu tenho vos dito. Jesus anunciou a chegada desse consolador, Paracleto, ou seja, advogado, defensor. Então, esse consolador é nosso advogado, nosso defensor também, não é? Ele traz de seus pontos do seu ideário é a reencarnação, baseada na justiça divina. Então, chega à Terra, cumprindo a palavra do Cristo, Consolador, em 18 de abril de 1857. Nessa data, foi dada o comando. O comando foi dado em 18 de abril de 1857. Que comando? O comando das estrelas cadentes, né? Que a partir daí elas iam se movimentar em todos os pontos do planeta, não é? Se fosse meu querido Tauá Gomes, ele faria aqui de cós salteado, mas eu gosto de ler ipsis literis. É 3 linhas apenas, já. 3 linhas. Pessoal, vejam que beleza, isso está na folha de roxo, né, do o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam bem.
os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. As virtudes dos céus como um imenso exército, desde que dele recebeu o comando de Jesus. E esse comando foi dado em 18 de abril de 1857. Então, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Mas a gente vai ver aqui a geografia desse processo aqui. Os espíritos vieram quais estrelas cadentes, mesmo em todos os quadrantes do planeta. Se a gente fosse dividir o planeta em quadrantes, os espíritos estiveram em todos. A gente vai ver aqui ao final. Pessoal, então, naquela manhã de 18 de abril de 1857, alguns aventam, através dos canais da intuição, se fosse uma manhã de sol, era uma beleza, a manhã de sol de Paris, de 18 de abril. Mas alguns aventam que era uma manhã de chuva. E Kardec sai de sua residência a pé para o Palais Royal, onde ia ser o lançamento da obra O Livro dos Espíritos. Então Kardec sai por ali. Vou dizer uma coisa a vocês. Né? A beleza de Paris ressalta mais, diferente das belezas aqui do nosso Nordeste, mas as belezas de Paris ressaltam mais até numa manhã de chuva. Né? A beleza de Paris, embora ela é chamada também de a cidade luz. Kardec sai por ali, a gente imagina aqueles monumentos de Paris, né? O L'Opéra, a Comédie Française. Ele sai andando absorto e meditando na importância daquele momento que viria para toda a humanidade. Então, Kardec chega emocionado no Palais Royal, ele sobe, procura, era como se fosse um grande conglomerado de pontos de comércio, de livrarias, então de boulevares, e ele procura a Galeria d'Orléans. Na Galeria d'Orléans, dentro do Palais Royal, existia a livraria Denty. E ele encontra a Viúva Denty. Era naquela livraria que, pela primeira vez, seria exposto para o público o Livro dos Espíritos. Então, o professor Rivaio entra, abraça a viúva do senhor Denty. Lembram-se do amigo desencarnado há pouco tempo, o senhor Denty. E é impressionante porque ele iria editar a obra O Livro dos Espíritos. Empenhou a palavra com o professor Rivaio, mas ele desencarna. E é sabido que os filhos não se agradavam muito com essa edição, supondo que o Livro dos Espíritos, mamãe, na nossa livraria, que não teria uma pedida, não venderia bem. E o que é que acontece? Dona Melânia, é o nome da esposa do senhor Denty, cumpre a palavra empenhada do marido e não dá ouvido aos filhos, né? Então era um momento de emoção e de agradecimento do professor Rivaio a ela naquele momento, porque ela foi uma mulher corajosa, né? E como tantas mulheres serão corajosas em todo esse período de espiritismo na Terra. Então, ele e Dona Melânia descem a rampa, saem da livraria, saem da galeria, descem a rampa do Palais Royal e esperam as primeiras edições que viriam em carro de tração. Então, puxado por cavalos, chegaria as primeiras edições de Le Livre des Esprits, o Livro dos Espíritos. Imagina a emoção quando o professor Rivaio
pega na mão, em capa dura, né? Aquela primeira edição do Livro dos Espíritos. Que a primeira edição havia apenas 501 perguntas. Depois é que seria acrescentada com as 1019 perguntas. Né? Então, imagine a alegria, o sentimento de agradecimento do professor Rivaio, já Allan Kardec, com a espiritualidade superior. Então, ele volta com Dona Melânia, e Dona Melânia vai botar. Bom, quem passasse ali na livraria Denti, do lado de fora, olhando aquela vidraçaria bonita, viria ali estampado o Livro dos Espíritos. E um rapazinho entra ali e é quem primeiro vai ler o Livro dos Espíritos. Um rapaz de 19 anos, ele pega o livro, começa a ler, e esse rapazinho fica impressionado logo com a introdução. A introdução é de Allan Kardec, não é dos Espíritos. E ele fica tão impressionado que ele já era habitat ali da livraria. Ele procura a senhora Melânia e diz: senhora Melânia, quem é o autor dessa grande obra? Quem escreveu uma introdução dessa tem os sentimentos melhores e voltados para a humanidade. Quem é o autor? E a senhora Melânia diz: Nicolau, vem aqui, esse aqui, o autor da obra. E apertam a mão ali o rapaz de 19 anos, Nicolau, e o professor Rivaio, Allan Kardec. Pessoal, só que aquele rapazinho de 19 anos, Nicolau, ainda não era apenas um jovem de 19 anos, já. Mais tarde ele vai ser o maior homem de ciência da França, o maior astrônomo do mundo, Nicolau Camille Flammarion. E vai se tornar médium de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É ele quem vai receber, na obra Gênese, todo um capítulo de Galileu Galilei, uranografia geral. Mas ele ali era um jovem imbebe. Então, aperta a mão, aquilo provavelmente era um reencontro, e está lançado em Paris, Cidade Luz, embora numa manhã de chuva, essa obra que seria um farol a iluminar toda a humanidade. Vejam bem. Só que a partir desse livro viriam outros 4 livros. E aí se formariam as 5 tochas acesas, iluminando a noite da humanidade através dos tempos. A humanidade atravessando a sua evolução para chegar um dia na sua regeneração por completo, que há de vir. Então, o Livro dos Espíritos chega à Terra. Eu estou mostrando o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos está aqui. A minha edição é verde, verde de esperança. Mas não é só esperança, é uma esperança com confiança. Não é aquela esperança que a gente fica na torcida, não. A gente confia. Não é? Então, em tudo que essa obra veio fazer para a humanidade, é anunciar espíritos maravilhosos. Assinam a obra logo no seu começo. Em prolegômenos. Pessoal, essas palavras são importantes. Já. Alguém sabe o que quer dizer prolegômenos? Hein? O que será prolegômenos? Estudo introdutório. Então, veja bem. Kardec faz a introdução e logo depois os espíritos trazem uma mensagem introdutória. Vejam os espíritos que assinaram o Livro dos Espíritos. Digamos assim, são as primeiras estrelas cadentes anunciadas pelo Espírito de Verdade. As primeiras estrelas cadentes que a gente tem notícia, né? São João Evangelista.
Aquele mesmo, aquele rapazinho que botou a cabeça no peito de Jesus. Era o único que fez isso, que pousava a cabeça no peito de Jesus. O discípulo amado João, com 16 anos, colocava a cabeça no peito de Jesus. Se Kardec teve o Camille Flammarion ali na livraria Dentir, Jesus teve também João, evangelista, no seu grupo. Santo Agostinho. Isso é tão importante esse nome no momento do movimento espírita. Esse momento difícil, a coisa está muito difícil. Somos favoráveis a tudo que leva ao progresso da humanidade. Somos contra homofobia, racismo, etarismo, sexismo. Somos contra tudo isso. Afinal, somos espíritas. Agora, somos contra a ignorância. E quando essa ignorância e falta de cultura se arvora em fazer o que não deve. Temos no movimento espírita algumas pessoas, há um grupo muito minoritário, que já tinham feito uma aberração, fizeram o evangelho segundo o espiritismo antirracista. E na data de 18 de abril, veja bem, no aniversário da nossa doutrina, tiveram a pachorra de lançar o Livro dos Espíritos antirracista. Você vê a imagética como o escritor Wilson Garcia colocou, muito bem colocado. A imagética, a capa do livro é uma síntese. A própria expressão antirracista aparece maior que o nome de Allan Kardec. E quando você coloca o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos antirracista, você pressupõe de chofre que as edições anteriores eram racistas. Um absurdo de uma ignorância ultramontana, de uma falta de cultura. E outra coisa, vai ter um problema agora com as leis, porque existe uma Convenção de Berna, o direito autoral. Não é assim. Então, o pessoal, antes de ficar cheio de ideologia, precisa primeiro estudar, para não querer fazer certas coisas. Segundo nome que assina aqui, que fique bem claro, o Espírito Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Um negro, um africano de Madaura, o filho de Santa Mônica. É um dos luminares da obra base da nossa doutrina. Agostinho de Hipona. Vocês querem ver a grandeza de Kardec? Abram aqui no capítulo A Escravidão. Quando os espíritos dizem, em alto e bom som, né, que nenhum homem tem um direito, fere o direito natural, de escravizar outro homem. Pessoal, só que isso é em 1857. O Espiritismo é uma doutrina libertária a favor das liberdades. Então é muito falta de contexto. É anacronismo, é você analisar uma coisa fora do contexto, e no caso, nem você voltando à época de Kardec, porque Kardec não tinha esses sentimentos. Está aqui o segundo nome, Santo Agostinho, o bispo africano. O negro de Madaura, de Hipona, filho de Santa Mônica. São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que lá em Paris ele assinava La Vérité. La Vérité, a verdade, né? Que é nada mais, nada menos quem comandava todos esses aqui, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, veja que são luminares mesmo, trazendo essa obra maravilhosa. Tiveram outros que vão atuar nas outras obras da codificação.
Agora, eu queria colocar um autor aqui que não havia necessidade e que hoje sabemos, graças aos novos documentos de Kardec, as cartas de Kardec, que foram trazidas da França, e agora, graças a essas cartas, muita coisa nova está sendo revelada. São fontes primárias que você não pode ir de encontro. Eu já falei aqui outra noite, as menininhas, as médios de Kardec, não eram menininhas, já se tem certidão de nascimento, atestado de óbito. As irmãs Budan, Júlia e Carolina tinham 28 e 32 anos. Não eram aquelas criancinhas como a gente vê no filme, não é? Mas o que é que acontece? Um desses grandes pesquisadores, a gente está no momento da historiografia. Por isso que é preciso os espíritas olharem isso para não ficar repetindo coisas do passado que hoje, aí sim, é uma tremenda fake news, né? O que é que a gente aprende, né? Que Kardec foi coautor do Livro dos Espíritos. Está aqui a pesquisa do querido Luiz Jorge Lira Neto. Os Livros dos Espíritos. Luiz Jorge Lira Neto é um grande pesquisador, historiador de Maceió e que veio aqui para Pernambuco ser superintendente da CELP e está morando aqui no Recife, né? Ele lançou essa obra há 1 ano e meio para todo o movimento espírita. 16 traduções do francês, os Livros dos Espíritos. E o que é que acontece? Quando você vai para os originais, pessoal, muitas respostas dos espíritos aparecem com letra maior, e o que aparecia com letra menor a gente não sabia, a gente pensava que era continuação do pensamento dos espíritos. Não era não, era de Kardec. Os espíritos davam a resposta e Kardec, N vezes, completava com a sua lucidez, seu rasgo de um gênio que ele foi. Então, por isso que hoje, né, nos meios espíritas, dos divulgadores, dos formadores de opinião, Kardec é considerado também um coautor. Por isso que ele foi escolhido para ser aqui na Terra o comandante em chefe do Espírito de Verdade. Então, aquela história de a doutrina dos espíritos. Kardec foi apenas o codificador. O pessoal fala assim mesmo, né? Apenas o codificador. Kardec foi o grande codificador. Né? E o pensamento dele se encontra aqui na obra, em notas de rodapé, e a gente sabe, na sequência até de algumas perguntas. Essa pesquisa é um marco, os livros dos espíritos, fora os documentos que vieram das cartas de Canuto Abreu, né? Onde a gente não sabia que Kardec e Amélie tiveram a filha, Luíse, isso tudo documentado, as cartas de Kardec, então dizendo que estava com saudade de Luísa e até dos pintinhos, né? Porque lá na casa dos pais de Amélie tinha até um galinheiro lá, tinha pintinhos, e a menina Luíse, a menina viveu pouco tempo. Era filha adotiva do casal. Então vejam bem, todos os documentos com cartas de Kardec para a dona Amélie Boudet. Então, está aqui os espíritos trazendo essa obra maravilhosa. E Kardec, por isso que Kardec foi autorizado até em mexer mais tarde. Né? Depois ele fez 1019 perguntas, os espíritos trouxeram, aumentaram o livro, como mais tarde também todas as obras Kardec fez alteração. Todas. Pessoal, mas vamos lá. O livro dos espíritos, ele é dividido em 4 livros. Porque está escrito assim, livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto. Vejam a didática dos espíritos, mas a do codificador também. O que eu vou dizer agora não tem nada a ver com os documentos novos. Sempre se soube. Pessoal, quem é que criou a palavra espiritismo?
Taua Gomes, orador espírita, está respondendo aqui. Kardec. Kardec quem criou o neologismo espiritismo ou espiritista, né? Kardec tem uma didática tão impressionante, então vejam bem. Primeira parte do livro, das causas primeiras. O livro começa com a primeira pergunta, que é uma mudança de paradigma para a humanidade, né? Que é Deus? Não é mais quem é Deus? Um ser antropomórfico, né? Quem é Deus? Não é quem, é que é Deus. Kardec muda o paradigma. Os espíritos respondem: inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. A primeira pergunta. Então, é o livro que trata da parte científica da doutrina. A criação dos espíritos simples e ignorantes. E através das reencarnações, né, nas vidas sucessivas, ele vai evoluindo, escalonando. Só que essa primeira parte, e vejam o didatismo de Kardec. Livro primeiro das causas primeiras. Vai ser desdobrado em que obra da codificação? A Gênese, que é o último dos 5. Não é? O primeiro livro do Livro dos Espíritos vai ser todo desdobrado na Gênese. Essa obra maravilhosa, que o Nicolau Camille Flammarion vai ser um dos principais médios cujos ensinamentos da Gênese vai vir. Olha lá. Segundo livro, do mundo espírita ou dos espíritos. Esse segundo livro vai ser desdobrado em qual dos 5? Do mundo espírita ou dos espíritos? Eu estou ouvindo baixinho, sem convicção. Tenho convicção até se estiver errado. Do mundo espírita ou dos espíritos? Eu vou empacar aqui, eu só continuo quando eu ouvir alguma coisa, pelo menos. Pessoal, do mundo espírita ou dos espíritos? Seu Luiz é um sábio, não dá pitaco, não. Então, minha irmã falou ali, o livro dos médiuns, não é? Então, do mundo espírita ou dos espíritos? Kardec é maravilhoso. Os espíritos vão trazer ali, e Kardec sistematizando, ele não é o codificador, com aquela didática, o ensinamento dos espíritos jorrando, ele vai fazer a hierarquia espírita. Em 3 ordens. Espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros. Primeira ordem, espíritos puros. Qual é a nossa ordem? Terceira. A gente está melhor que o Santa Cruz, viu, pessoal? Santa Cruz é da 4ª, viu? Terceira ordem. A gente é espírito imperfeito e inferior ainda, né? Quem é do Santa Cruz não fique chateado, não, porque eu sou também. Por isso que eu estou brincando. Eu estou à vontade de... Porque eu me incluo, né? Aí brinco. Estou vendo um rubro-negro ali, feliz da vida, né? Ganhou o campeonato pernambucano e está ganhando para o Curitiba. Pelo menos o primeiro tempo eu vinha no carro escutando, né? Pessoal, então, terceira ordem somos nós. Nem bons espíritos. Bons espíritos é um Bezerra de Menezes, um Emmanuel, não é? Agora, deixa eu puxar o saco de vocês um pouquinho aqui, senão eu fico mal, né? Eu não tenho dúvida, todo mundo aqui é boa pessoa, é homem de bem, mulher de bem, todo mundo, né? Porque só diz respeito a essa reencarnação. Tá? Bons espíritos diz respeito à evolução geral. Então você pode ser um homem de bem hoje, mas não foi um espírito bom nesse contexto mais amplo das outras vidas. Né? A gente está tentando ainda
Isso precisa de um atavismo para solidificar. Por isso tem gente que é uma pessoa boa até os 40 minutos do segundo tempo. Aí faz uma besteira todo mundo, mas fulano, eu não acredito que ele fez isso, porque aquilo não estava sólido, né? Espírito puro. Kardec pede um exemplo. Os espíritos respondem a menor resposta das 1019, né? Jesus. Kardec pergunta qual o modelo e guia para toda a humanidade, né? Jesus é um exemplo de espírito puro. Né? Só que para a gente entender, pessoal, Kardec é tão genial que ele tem as 3 ordens, mas ele vai classificar os espíritos em 10 classes. E ali tem dos maiores para os maiores e os menores. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho, quando tratar do 4º livro. Então, primeiro livro, das causas primeiras, se desdobra na Gênese. Segundo livro, do mundo espírita, ou dos espíritos, se desdobra no livro dos médios. Terceiro livro, das leis morais. Aí eu nem perguntei, né? Aí seria, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Olha ele aqui, né? As 10 leis morais. Mas onde é que se encontram esculpidas essas 10 leis morais? As leis morais da vida. Tem algum local onde ela está pirografada? Aonde? Onde é que está as 10 leis morais? Na Bíblia Sagrada? Na Bhagavad Gita? Nos Vedas? Onde é que estão esculpidas, pirografadas as leis morais da vida? Na tua consciência. Na vossa consciência. Até mesmo bruto sente ilugir a lei de Deus que os espíritos vão desdobrar nas 10 leis morais da vida. Tem gente que diz, né? Não, eu não tenho um problema de consciência, não. Se eu tiver que tomar uma decisão, cuidado, que a consciência prega peça. E ela sempre costuma agir mais tarde, na época do apanhado da existência, né? A consciência. Então, os espíritos desdobram as 10 leis, desde a adoração até a lei de justiça, amor e caridade. As 10 leis morais da vida, né? Encerrando com justiça, amor e caridade. Olha o que os espíritos fazem com essas 10 leis. Justiça, sim, amor e caridade. O amor presente, né? O espírito menos evoluído, ele é envolvido por essa lei de amor também, né? Até Al Capone tinha mãe. Até Al Capone tinha mãe. Que ele amou um dia, não é? Ser mais perverso. História de Santo Agostinho, bispo africano, é assim. Ele era um devasso. Pai de Deodato, seu filho Bachato, que ele amava. A relação dele com o filho é uma maravilha. E um dia, com as preces e o exemplo de sua mãe, Santa Mônica, ele desperta numa só reencarnação. Então, as leis morais da vida se desdobrem o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no bairro de Campo Grande. Eu faço palestra ali no centro, que inclusive ele esteve aqui. Rogério mandou a escala. Meu amigo Paulo Machado. Muito boa pessoa, né? Alguém aqui conheceu seu Fernandinho, do Secam, em Campo Grande? Você conheceu o Rubro Negro? Conheceu Fernandinho? Fernandinho é maravilhoso, né? Magrinho, foi um dos maiores pregadores que eu conheci, né? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, eu causava muita graça.
Fernandinho, com muita justeza, dizia o seguinte, né? É o livro do sovaco. O Evangelho segundo o Espiritismo, você bota embaixo do braço, leva para onde for. E no momento de uma reunião, de uma cirurgia, de um problema de trânsito, você abre esse livro que salva vidas, recauchuta mentes e lubrifica os corações, já. Tanto que é o livro indicado a ser feito no recesso do lar. Como Jesus fez o primeiro evangelho no lar, na casa de quem? De Simão Pedro. Segundo Neio Lúcio, em Jesus no lar, né? Eu também estou testando. Eu digo as coisas aí olho para tal, fala tal. Então, está lá em Jesus no lar, Neio Lúcio. Primeira reunião de evangelho, né? É a reunião que você já vai fazer uma vez por semana, pelo menos em casa. Vá. Casa de vocês tem que ser um posto avançado do caminhando para Jesus. Do caminhando para Jesus, já. Então, terceiro livro, As Leis Morais da Vida se desdobrem o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto livro, Das Esperanças e Consolações. Se desdobra em que obra? Só falta uma, né? Céu e Inferno. O Céu e o Inferno. Hoje em dia está tendo coisas estranhas. A gente está vendo o pessoal lançando livro aí, nem céu nem inferno. Ah, eu digo, peraí, Kardec colocou o título com muita justeza, né? Céu e Inferno, sim, o Céu e o Inferno. É o livro onde traz o Código Penal da vida futura, a Lei Universal de Causa e Efeito existe. Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Miranda, ela disse uma coisa, lembrou que o Hermínio disse uma coisa formidável, né? A gente aqui tem promissórias de outra vida para quitar. Pessoal, apóstolo Paulo, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele mesmo terá que colher. A gente costuma dizer, e é absolutamente certo, Deus não pune. Mas você pensar que a vida na Terra é um piquenique, que você não está inserido nessa lei universal de causa e efeito, então por isso que muita gente não adianta enfrentar Deus. Deus não é mole. Lembrando o italiano Pietro Baldi, que disse uma coisa notável uma vez. Existem leis. Existem leis. Existem leis. Se a humanidade não se aperceber disso e continuar errando como costuma fazer, ela vai sofrer tanto, que acabará por compreender que existem leis. Então, o livro Céu e Inferno é maravilhoso, porque mostra esse mecanismo. E vejam a beleza de Allan Kardec. Ele não só ouvia os majores, os luminares que a gente citou aqui no início, espíritos iluminados. Kardec ouvia os majores e os menores, né? Os menorzinhos, espírito sofredor, espírito arrependido, espírito suicida. Então vejam bem, mostrando que não há inferno eterno. Há uma situação que André Luiz coloca muito bem, regiões transitórias de sofrimento, como o André Luiz chama em suas obras os umbrais. Então, passagens maravilhosas. A obra de Kardec é uma obra democrática, ele mostra o mundo espiritual. E para você conhecer a cidade do Recife, antigamente a gente citava Boa Viagem, né, como uma coisa linda, maravilhosa. Hoje em dia nem tanto, né?
Boa Viagem hoje é a propaganda dos tubarões a cada dia, né? Mas alguém que visitar o Recife vai só nos bairros granfinos, não vai ter uma ideia correta sobre a nossa cidade do Recife. Então vai ter que ir em Bola na Rede, né? Então vai ter que conhecer a Zona Sul, mas a Zona Norte. Assim é a vida no mundo espiritual. Kardec, do seu laboratório do Mundo Invisível, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele com seu telescópio maravilhoso, que era a mediunidade, ele viu toda essa paisagem. E aí eu digo a vocês, as estrelas cadentes que Jesus convidou para trazer uma mensagem, não só eram aquelas coincidência mais brilhante. Vieram as estrelas apagadinhas na sua dor, no seu sofrimento, e deram a palavra também. Mas eu falei, estamos se aproximando do fim. Eu falei que se a gente dividisse a Terra em 4 quadrantes, o livro dos Espíritos foi o comando para esse imenso exército vir em todas as partes da Terra. Então, na França, esse exército aparece ali, se comunicando. Em seguida, vai para a Espanha de Cervantes. Os espíritos começam a se comunicar ali. Mas primeiro houve o quê? O Auto de Fé de Barcelona. A queima dos livros espíritas. Que Kardec viu uma grave questão de direito internacional. O Espírito de Verdade diz, não intervém. Será melhor para a propagação da doutrina. Deixar a ignomínia seguir seu curso. Mas depois daquilo ali, apareceram aparelhos da grande verdade. Médiuns extraordinários, como Fernando Colavida, o Kardec espanhol, Miguel Vives e Vives, Amália Domingo Soler, a médium cega, que psicografou Memórias do Padre Germano e tantas obras belas. As estrelas cadentes na pátria de Cervantes. Portugal, que nos descobriu o grande médium português, Fernando de Lacerda, autor de uma obra igual a de Chico, Parnaso de Além Túmulo. Chico vai receber aqui no Brasil. Ele recebeu uma obra do País da Luz. Comunicação dos espíritos portugueses, porque tinham tido suas últimas encarnações no solo português. Mas há uma comunicação de Fernando de Lacerda em um dos 4 volumes. Ele foi um dos médiuns da humanidade que, em Portugal, recebeu uma mensagem de Allan Kardec. Está lá em uma de suas obras, Do País da Luz. Fernando de Lacerda vem morar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, dando seguimento a seu trabalho mediúnico. Espanha, Portugal, Itália, médios maravilhosos. Eusápia Paladino, a médio analfabeta, ignorante, muito gorda, suarenta, mal educada, mas que materializava os espíritos, a maior médio de materialização da história da humanidade. Materializou a mãe de Lombroso, na frente de Lombroso, o grande criminalista italiano. Deu um beijo na testa de Lombroso, César Filho Mio. E César Lombroso teve que se curvar. E ele disse assim, qual homem de ciência, qual a inteligência podia fazer comigo o que fez aquela napolitana analfabeta e ignorante? Em 1 minuto, pôs abaixo toda a minha ciência, todo o meu saber. Se torna espírita. Então, na velha Itália, na velha bota, a Itália do catolicismo, aparelhos ali, recebendo as estrelas cadentes, e as estrelas cadentes, por tempo breve, se materializando. Inglaterra, igual a Eusápia Paladino, Florence Cook, a materialização de Kate King, para o outro grande sábio, William Crookes.
Prêmio Nobel, descobriu o tálio na tabela periódica que nós estudamos. Ele vai pesquisar Florence Cook e durante 2 anos o espírito Katie King se materializa em várias sessões. Não é que ela ficou materializada 2 anos. Nesse período, várias sessões, William Crookes, convencido da imortalidade. As estrelas cadentes da Inglaterra, através da médium Elizabeth de Esperance também. E aí chega o momento que há um encontro no mundo espiritual de São Luís, guia da França, guia espiritual da França, com Ismael, guia do Brasil. E foi o acerto da migração para a pátria do Cruzeiro de espíritos franceses que iriam reencarnar aqui. Muitos da época da Revolução Francesa, muitos tendo uma nova oportunidade aqui no Brasil. E aqui no Brasil começa a surgir a grande médium brasileira por primeira vez, Zilda Gama, que recebia as psicografias de Victor Hugo. Os livros estão aí, vende até aqui. É da FEB. Do Calvário ao Infinito, Redenção. Só que Zilda Gama, satechado por todo o movimento espírita, por Chico Xavier, era a reencarnação de Leopoldine, a própria filha de Victor Hugo. Sai da França, reencarna no Brasil. E maleável, recebe as obras do pai. Tem um episódio engraçado que o Victor Hugo estava tão acostumado com Dona Zilda Gama, que ela psicografou já madura, envelheceu, e ela parte para o plano espiritual. Então ele ficou sem a médium que era sua filha. Ele vai psicografar através do Divaldo. O Divaldo ainda mais jovem naquela época, quando ele começa a psicografar a obra Párias em Redenção. Aí ele estava mandando os capítulos e Divaldo interferindo. Rapaz, esse camarada da obra, esse personagem, vai ter um final terrível. Ele é muito ruim. Aí uma noite o Victor Hugo, mal acostumado com Dona Zilda Gama, né, aparece para o Divaldo, né? O senhor está interferindo na minha obra. O senhor não tem o direito de fazer isso. Mas você sabe aquela coisa, quando a gente diz uma coisa para as pessoas, até para os médios, né? Entra por aqui, sai por aqui. O Victor Hugo foi mais inteligente. Ele trazia o capítulo em ordem, né? Ele começou a trazer o capítulo 50, depois o capítulo 12, o capítulo 66, depois o capítulo 21, e Divaldo não entendeu mais nada, e depois juntou os capítulos todos, né? Então, Zilda Gama, grande médium aqui no Brasil. Dona Ivone do Amaral Pereira, a grande dama da mediunidade do Brasil, veio de onde? Da França. Como ela revela na trilogia O Drama da Bretanha, O Cavaleiro do Lumières e Nas Voragens do Pecado. Ele errou muito lá na época de Catarina de Médici. Então, Bezerra de Menezes e o espírito Charles tiram ela da ambiência europeia e aqui ela vem com a mediunidade. Uma vida de sacrifício, solteira a vida toda. Fora suicida lá na França, por isso que ela ainda tinha nas suas matrizes, para ter a devida sintonia, psicografou a obra Memórias de um Suicida. Essa obra que é um monumento, que todos deveriam ler, Memórias de um Suicida. Esse livro que veio para ajudar a multidão. Eu podia parar aí, não é? Olha que coisa bonita, Bruno falou, um livro que veio ajudar a multidão. Só que a opinião é de Chico Xavier, quando a obra foi lançada. É uma obra que veio para ajudar a multidão, Memórias de um Suicida. Não preciso falar no querido e grande Divaldo Pereira Franco, que falou na ONU recentemente, mês passado. Depois daquilo tudo, estava lá na ONU,
falando sentado, de bengala. Como dizia Chico Xavier de Divaldo, Divaldo, você tem estrelas na boca. E Divaldo estava ali, o Paulo de Tarso moderno. O homem que levou o espiritismo na Sorbonne e na ONU. E hoje existe o espiritismo na América toda, América Central, América Latina, na Europa, por causa de Divaldo, peregrino do Senhor. O Paulo de Tarso moderno. Chico Xavier. Meu Deus. Chico Xavier, que é imenso. O maior médium da história da humanidade. Pelas suas faculdades se manifestaram as maiores entidades do planeta. Querido Chico, 460 obras, mas seu exemplo de amor e humildade à doutrina. Jamais recebeu os direitos autorais. Foi processado pela família de Humberto de Campos, que teve que mudar de nome, passou a assinar Irmão X. Mesmo Chico ganhando a causa na justiça, com o doutor Miguel Timpone, que defendeu ele nas barras da justiça. Então, o Brasil é o país mais espírita do mundo. Se dizia na época de Kardec que o povo francês estava habitado pelos atenienses. A velha Atenas que nos deu Sócrates e Platão, que assinam aqui o Livro dos Espíritos. Na época de Kardec, a França estava habitada pelo povo ateniense. Aqui no Brasil, vieram os franceses. Uns menos evoluídos, mas muitos grandes espíritos. Citei Ivone, a gente tem Divaldo, Chico, Raul, os espíritos amigos que aqui hoje caíram aqui na psicosfera do Brasil. Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles. Então, uma verdadeira pleiade. O que é que temos na mão? Hoje, o Livro dos Espíritos. Vou usar uma expressão do meu querido Leonardo Marmo, que vai ver essa palestra lá de São João del Rei, Minas Gerais. Feito Tauá Gomes, um grande expositor e articulista de reformador. Leonardo Marmo recentemente mostrou uma ideia, né? O religioso estuda um livro só. O homem de ciência estuda vários livros. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E Leonardo Marmo, com muita beleza, assim afirmou. O espírita, seguindo Kardec, que imprime um método científico no espiritismo, estuda várias obras em torno da obra-mãe, em torno da base kardeciana. Pessoal, a gente tem um arsenal, uma enciclopédia maravilhosa, a enciclopédia da vida eterna. Agora, a doutrina vai entrar aqui. Vamos entendê-la. Tem gente que ainda não entende bem. Depois ela vem para aqui. Consola. Eu tive com 57 anos, a minha idade atual, a prova desse consolo no desencarne da minha mãe com câncer. Porque desde o dia 5 de agosto do ano passado eu estou conectado com minha mãe. Eu não vejo, ela não está junto de mim, ela está na vida espiritual, evoluindo, mas em perfeita conexão. Eu tive um consolo através da doutrina espírita, de saber que minha mãe está bem e melhor. Terceiro momento, ela vem para as mãos, onde é aquilo que os espíritos dizem, né?
Isso pode demorar até algumas encarnações. Você vai transpirar espiritismo, como alguns aqui no Brasil fizeram. Como exemplo, Chico Xavier. E outros tantos. Querido Bezerra de Menezes, que recebeu a alcunha de o Kardec brasileiro. Então, eu quero encerrar saudando o Livro dos Espíritos. Essa obra que é um farol, que junto com as outras 4, são 5 chamas acesas iluminando a noite da humanidade. Como dizia o grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, o Espiritismo é como o luar, que vem iluminar a noite das nossas vidas. Salve o Espiritismo, viva Kardec, viva Jesus. Muita paz. Obrigado, Bruno. Você também externou, explicou sobre essas estrelas cadentes. Eu diria que é uma verdadeira constelação de espíritos de luz que nos trazem, ampliam a verdade, como você bem disse, para que tenhamos consciência do que precisamos fazer, realizar, e com convicção pela fé raciocinada, né? Então, estou muito agradecido pela sua explanação esclarecedora e sempre somando aquilo que a gente conhece. Mas pediria, para concluir, um favor que você fizesse a prece de encerramento. Bem, meus queridos irmãos, vamos rogar a Jesus, o mestre maior das nossas vidas, toda a proteção do mundo espiritual para aqueles que sofrem nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nos nossos lares geriátricos, nos nossos orfanatos, e que possamos agradecer a Jesus a chegada do Consolador à Terra. Essa doutrina que é um sol de bênçãos na nossa vida. E agradecer pela figura de Allan Kardec, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, que nos deixou esse legado. Por isso, encerrando a nossa noite, digamos assim, eu amo Jesus acima de tudo, mas eu amo também Allan Kardec. E gratidão às estrelas cadentes que nos trouxeram a boa nova da terceira revelação de Deus à humanidade, o Espiritismo. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. E assim, concluindo os trabalhos da primeira fase, pedimos que mantenham-se harmonizados para o passe. Uma boa noite a todos.